Pra ser sincero, é um pouco triste, né? Eu acho um pouco triste ver uma obra tão boa ser esquecida, ou simplesmente deixada de lado pelas pessoas. E pensando nisso, eu resolvi fazer uma série pra revisitar o mangá The 37. Todas as partes saíram primeiramente para os assinantes com meses de antecedência. E agora eu compilei tudo nesse vídeo para que possam conhecer melhor essa história de cultura e cada um dos arcos do mangá, né, do pós-anime. É importante eu mencionar que eu tive a assistência do Gabriel Godoy. Eu diria que ele é um especialista no universo The 37 e o apoio dele para produzir esse vídeo foi essencial, né? Então, muito obrigado. Lembrando também que vocês são os únicos patrocinadores desse canal It, então se puder virar um membro, eu agradeço muito. Ou sendo um inscrito, eu também agradeço, então inscreva-se, né? Inscreva-se. Dito isso, vamos para a história de 37. Então vamos começar do zero, eu vou dar uma resumida rápida no que foi adaptado em anime e depois a gente vai para os arcos pós-anime. 37 se inicia focando no falso Slice of Life do Arata, do protagonista, que foi criado pelo Grimório que pertencia a Hijiri, a prima dele. Não é muito expositivo isso, mas antes do início da obra o protagonista tinha perdido o controle de sua magia, e como consequência criou um fenômeno de breakdown que destruiu toda a cidade que ele morava, e até mesmo fez a Hijiri desaparecer. Mas o que exatamente é um fenômeno de breakdown? Esse fenômeno está ligado aos arquivos da magia, em especial a luxúria e a ira que lidam com destruição de mundos, e também está ligado ao poder dos candidatos a Lorde Demônio. O breakdown costuma aparecer quando tem uma estabilidade mágica extrema ou quando o poder de um Lorde Demônio entra em desequilíbrio, que foi o caso do protagonista no início da história. E depois que foi tudo destruído, ele pediu para o Grimório deixado pela Hijiri para que tudo voltasse a ser como era antes, assim criando essa cidade ilusória do início da obra, criando esse falso Slice of Life. Além disso, o próprio manuscrito hostil assumiu a forma da Hijiri, para basicamente ser uma substituta, e foi aqui que a Academia Bíblia mandou a Lilith para investigar esse breakdown e eliminar a ameaça se fosse necessário. Normalmente, a escolha dos magos para parar esse fenômeno é matar o mago que causou isso, né? Literalmente cortar o mal pela raiz. No entanto, no caso do Arata, ele teve a opção de entrar para a Academia Bíblia e buscar uma forma de controlar o seu poder e usar para encontrar a Hijiri novamente. E aqui entram as 37. No decorrer do anime ou do mangá, o protagonista descobre que ele é um candidato a Lorde Demônio. Para quem não tá ligado, a pessoa se torna um candidato por ter uma afinidade excepcional com algum arquivo ligado aos 7 pecados, ao ponto de ultrapassar facilmente o nível de um mago comum. O candidato por si só carrega o poder de alterar ou recriar a realidade, e assim ele se torna um potencial sucessor do verdadeiro Lorde Demônio. E nisso entram as 37 e a explicação sobre os temas e arquivos. As 37 são as magas mais poderosas que representam e estão no topo dos principais arquivos. O arquivo seria basicamente uma biblioteca universal da magia e existem 7 arquivos principais, com cada um ligado a um tipo de magia. Eu deixarei em tela os principais para vocês terem uma noção, e o tema corresponde a um capítulo, a um livro dessa biblioteca. O tema é algo que deve representar a verdade ou o princípio que guia o caminho mágico do mago. Então cada tema é um conceito que influencia o estilo da magia que vai ser usada, é a forma como o mago enxerga o mundo, né, e a sua missão nele. E para ter um grande crescimento no poder mágico, ele precisa aceitar esse tema no sentido mais profundo possível. No caso, as 37 são os pilares do Lorde Demônio. Enquanto as 37 dominam apenas um arquivo, o Lorde Demônio tem a possibilidade de dominar todos. Por isso que essas heroínas estão ligadas ao protagonista. É tanto uma questão de destino como de amor também. Então o foco principal dessa única temporada é introduzir esse conceito, esse universo, e estabelecer os objetivos do Arata, que é dominar o poder do Lorde Demônio e encontrar a priminha gostosa, né? Porque como dizia o Toretto, a família em primeiro lugar. Já sobre a Hijiri, ela é uma maga ligada ao arquivo da ira. Originalmente ela já era de uma família de magos, e descobriu que o seu primo era um candidato a Lorde Demônio depois de se matricular na Academia Liber. A Hijiri realmente foi afetada pelo fenômeno de breakdown no início da história, e para continuar existindo, ela fez um pacto com as Iscariot, que ligou a Hijiri ao lado mais obscuro da magia. Para ser mais direto, a Hijiri queria encontrar uma forma de reverter o breakdown e voltar para o lado do Arata, sendo que para isso ela precisava de mais poder. Digamos que a Iscariot se aproveitou disso e ofereceu um conhecimento proibido a ela. Basicamente visavam a Hijiri para usar essa conexão com o protagonista, para estudar e controlar o candidato a Lorde Demônio, né, se fosse necessário. Fora que eles moldaram a Hijiri como uma espécie de arma anti-Lorde Demônio, para caso o Arata perdesse o controle dos poderes. E ela aceitou tudo isso para cortar esse destino do Arata com a 37. Ela queria impedir esse destino onde ele virava um Lorde Demônio e destruía o mundo. E por isso que a Hijiri não voltou para o lado do Arata, porque ela queria cumprir esse objetivo, além de ter uma ligação também com esse atual arco da deusa do abismo. Então o papel do Arata durante essa única temporada
temporada foi esse, né, de conhecer cada uma das 37, aprofundar sua relação com elas o máximo possível e aprender a controlar o seu poder mágico. E quando me refiro a aprofundar sua relação, obviamente pode ser algo carnal também, ainda mais pelo fato do Arata ser um protagonista bem assertivo no romance, que gosta de provocar as heroínas. Se dependesse dele, eu acho que a consumação do ato já teria acontecido há muito tempo, apesar de que ele não entende muito ainda esse sentimento do amor, né, ele não entende muito isso. Em relação às heroínas principais, temos a Hijiri, que eu já comentei antes, mas o grande foco dessa única temporada foi nas 37 principalmente, na Lilith, na Aren, na Levi, na Lizzie, na Akio, na Mira e na Yui. Elas deveriam ter o papel de guiar o protagonista na academia e no crescimento dele, né, como um candidato a Lorde Demônio. Não que fosse algo tão simples, porque primeiro o Arata tinha que ganhar a confiança e a amizade de cada uma, e isso é complicado, ainda mais sabendo que existe uma waifu Tsundere nesse harém, que estava pronta para matar o Arata a qualquer momento. A Mira foi a mais complicada de se aproximar a princípio na história, e cada uma dessas heroínas ocupam o posto mais alto dos 7 pecados capitais, como por exemplo o arquivo da Lilith ser a luxúria, que é meio que o oposto de sua personalidade, e o mesmo acontece com as outras, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma nesse vídeo porque a ideia é resumir a parte central de cada arco. Sobre o harém eu pretendo fazer um vídeo separado. Agora falando sobre os dois filmes, o primeiro adapta uma parte da light novel The 37, que é um spin-off desse universo, né, onde apresenta a Biblioteca da Eternidade. Em resumo, nesse filme o Lorde Demônio Branco, que é um Last Trinity, acaba despertando após o Grimório da Lilith absorver a magia do Arata, que foi o que deu origem a Lilin, né, a filha deles, só que nesse caso acabou despertando esse Lorde Demônio também. E para derrotar esse Lorde Demônio, o protagonista juntou forças com as 37 e alguns membros da Iscariot, né, que eram a Hijiri e a Lug. Só que no processo de derrotar esse Lorde Demônio, a Lilin teve que devolver sua magia ao Arata, o que como consequência fez ela perder sua forma humana, então foi uma vitória que teve um preço. Apesar de que mais à frente no mangá Lilin ganha vida novamente, né, então não é um problema. Mas o fato é que esse primeiro filme não é adaptação do mangá, não existe essa parte no mangá. Por isso é importante você assistir o filme ou ler a light novel, né, para não ficar confuso com o retorno da Lilin. E o segundo filme foi envolvendo a Biblioteca Celestial. Nesse caso, o Arata, a Lilith, a Akio e a Lug são enviados em uma missão para investigar algumas ruínas na terra natal da Akio. Nesse filme, o principal vilão é o Abyss Trinity, que é o pai da Lilith. Basicamente, ele queria usar sua própria filha como uma chave entre mundos, para recuperar o seu poder total e continuar destruindo os mundos, né, incluindo esse do Arata. Também foi durante esse segundo filme que o Arata encontrou a espada Judeca e liberou a Alice da dimensão temporal, né, onde ela estava presa. E no mais, eu acho que era isso, né? Eu recomendo você assistir o anime e esses dois filmes, para ter um contexto melhor dessa parte do vídeo e conhecer mais profundamente as heroínas. Dito isso, bora para o arco do festival escolar, que é literalmente o pós-anime. De primeiro momento, podemos ver o pervertido do Arata aproveitando o festival normalmente, com ele até trabalhando em um café cosplay de sua turma, deixando as waifus da 37 caidinhas pelo charme dele no cosplay de mordomo, até mesmo com a Lizzie fazendo aquelas provocações hate básica do dia a dia deles, já que ela estava com cosplay de maid e queria servir o Arata de várias formas, né, de várias maneiras. A questão é que durante o festival podemos notar a introdução de algumas novas heroínas da Academia Akasha, que é a Ana e a diretora Yesha. Durante os primeiros capítulos do arco, podemos notar logo de cara o interesse da Ana no protagonista, e eu posso usar como exemplo o capítulo 39, onde o Arata acaba desmaiando por aparentemente ser consumido pelo elemento The Magic King, enquanto andava pelas barracas do festival. Nisso a Ana encontra ele e o leva até um banco, sendo que quando o protagonista acorda, rola a primeira interação entre os dois, com a Ana primeiramente falando sobre sua magia, que ela pega emprestada dos espíritos. E o fato do Arata poder ver esses espíritos significa que o mundo gosta dele, apenas os escolhidos pelo mundo têm a capacidade de ver os espíritos, deixando a entender que tem algo especial realmente no protagonista. O interessante é que durante todas essas interações, tanto do capítulo 39 como do capítulo 40 e posteriormente, é bom a gente notar que o Arata sempre fica tímido e mais retraído quando está conversando com a Ana. E conhecendo já a personalidade dele de ser alguém que fala o que pensa e tem atitude para fazer brincadeiras hate com as heroínas, é estranho você ver o Arata agindo de uma maneira realmente tímida, como se estivesse apaixonado pela Ana.
Em paralelo com essa introdução das novas waifus, teve também o início do torneio das batalhas do festival, organizado pelo diretor Biblia. E digamos que o prêmio para a dupla vencedora seria poder fazer qualquer coisa com os perdedores, levando o Arata a pensar em coisas eti, obviamente. Além disso, por conta da Academia Liber estar participando do torneio também, o Arata encarou isso como uma oportunidade de trazer a Hijiri para o lado dele. O protagonista fez uma aposta com a Mestre Liber no capítulo 40, que se ele ganhasse das participantes da Academia Liber, ele pegaria a Hijiri de volta. Com isso, as duplas para o torneio ficaram assim: o Arata com a Lizzie, a Arin com a Yui, a Lilith com a Mira e a Akio com a Levi. E as representantes das outras academias eram a Ana e a Yesha. No caso, a Yesha é uma paladina e diretora da Academia Akasha, e a Lug e a Hijiri representando a Academia Liber. O nosso foco aqui não será as batalhas em si, mas sim todo o mistério ao redor da Ana que vai sendo trabalhado ao longo dos capítulos. Muita gente fala que não entende os arcos de 37, que acha eles confusos. No entanto, eu acho que só estão pensando um pouco além do necessário, do que envolve a trama principal. Tipo assim, eu posso usar o arco do festival como um exemplo, porque em paralelo com a trama da Ana, tem essas batalhas do torneio, mas qual é o centro do arco? O centro é a Ana claramente, então a gente tem que focar no que acontece ao redor dela. Obviamente, é legal ver as batalhas também, porque é uma oportunidade única de ver as 37 lutando entre si, para tentar ganhar o torneio e ter um encontro com o Arata como prêmio. Mas qual é o nosso foco? O nosso foco é a Ana. Desde o início, ela falava com a diretora Akasha sobre o Arata ser o amor dela, o amor da Ana, mas sem dar muitas explicações a princípio. E a Hijiri foi uma das primeiras a notar que a Ana queria o Arata, o que consequentemente acabou criando uma rivalidade entre as duas durante o torneio, para ver quem seria a vencedora e teria o direito de manipular o protagonista sortudo. É bom notar que essas duas têm um objetivo em comum, elas querem impedir o Arata de destruir o mundo junto com as 37, mas ao mesmo tempo cada uma tem seu jeito de lidar com isso, não criando espaço para elas se unirem, falando sobre a Ana e a Hijiri. Com isso, no capítulo 42 é revelado que a Ana na verdade é a portadora do brasão da luxúria, e é realmente confirmado isso no capítulo 45, quando ela aprisionou o Arata no vazio para ter uma conversa com ele sobre o poder de Magic King. Há 17 anos atrás, a Ana havia obtido o último brasão da luxúria. É mostrado em um flashback no capítulo 48, a Ana se qualificando como a luxúria da 37, onde ela reviveu o tema perdido chamado de Terminus. No entanto, durante essa mesma época, o Abyss Trinity estava enviando sua filha para esse mundo do protagonista e da Ana, sendo esse bebê a Lilith, que seria usada posteriormente pelo Abyss como chave entre os mundos, para recuperar o seu poder. A questão é que por causa disso acabou criando um fenômeno chamado de Breakdown da Luxúria, basicamente pelo fato da Lilith ser o mesmo tipo de existência que a Ana, ser uma 37 da Luxúria, com isso significando que só poderia existir uma 37 do mesmo arquivo, consequentemente fazendo a Ana desaparecer da existência física. No entanto, todavia, como a Ana é a Santa do Renascimento, ela é conhecida como a Santa do Renascimento, ela optou por desaparecer para dentro do mundo do perecimento, levando junto o fenômeno do Breakdown, mas prometendo para sua amiga, que é a Yesha, que iria retornar algum dia. Então qual é o grande plano da Ana? Qual é o grande objetivo dela nessa situação? Em resumo, ela usou sua magia dos espíritos para estabilizar sua existência no mundo real, e após encontrar o Arata no festival, ela usou a magia do funeral elemental para tomar o controle do corpo e do elemento Magic King do protagonista. Além disso, o espírito do Arata foi selado dentro do vazio, tudo isso para impedir a destruição do mundo pelas mãos do Arata, do protagonista, que é a pessoa por quem a Ana se apaixonou. Mesmo antes dela conhecer o protagonista, a heroína já sentia essa conexão entre as 37 e o portador do elemento Magic King. Era o destino dela se apaixonar. E não me entenda errado, a Ana realmente aceitou esse sentimento de amor. Ela aceitou e demonstrou amar o Arata, assim como foi com as demais heroínas da 37. Mas, ao contrário das outras heroínas, ela escolheu um caminho diferente nesse negócio de salvar o mundo da destruição. A Ana acredita nessa lenda e, mesmo amando o protagonista, o caminho escolhido não foi matar ele, mas selar o seu espírito e manter o seu corpo físico sob controle, deixando o elemento Magic King assumir o controle para tornar ele um cavaleiro que serviria aos seus desejos, aos desejos da Ana.
Então, o contexto geral não é algo difícil de entender, e eu vou deixar claro isso em cada um dos arcos de Trinity Seven. Durante o capítulo 49, as Trinity Seven começaram a notar o sumiço do Arata, e não só o sumiço dele, mas da Akio e da Levi também. Que no caso, essas duas heroínas haviam confrontado a diretora Akasha sobre o plano delas, já desconfiavam que elas estavam visando o protagonista, levando a uma batalha entre uma paladina contra duas Trinity Seven, com a Levi e a Akio apostando em ataques físicos que foram facilmente bloqueados pela diretora Akasha. E sem enrolar muito, Ayesha usou suas 11 espadas mágicas divinas de Tiamat para finalizar as duas heroínas sem grandes problemas, o que de certa forma foi uma luta bem estranha se você parar pra pensar, já que pareceu que a Levi e a Akio não estavam indo com força máxima, mas isso será explicado mais à frente. Voltando para o lado das Trinity Seven que sobraram, é interessante notar no capítulo 49 a aliança que elas fizeram com a Hijiri e a Lug para encontrarem o protagonista, o que não é uma simples aliança. Mesmo que o destino da Hijiri seja destruir o Magic King, o amor dela pelo Arata sempre vai falar mais alto. Ela não quer destruir o protagonista realmente, né? Isso é óbvio, mas o destino dele nesse mundo. E a Aren foi a primeira a entender os sentimentos da Hijiri, o que consequentemente criou um laço de amizade forte entre essas duas heroínas a partir desse arco. Além disso, em paralelo estava acontecendo mais uma batalha envolvendo a diretora Akasha, só que dessa vez era contra a Mira. Durante essa batalha, além da Ayesha usar suas espadas divinas, ela também revelou o olho da Cruz Fantasma, que é o mesmo da Yui. No entanto, a Mira conseguiu se defender dos ataques usando uma barreira múltipla e contra-atacou com o Jabberwock, que era um golem criado a partir de múltiplos encantamentos, mencionando que suas habilidades atualmente já eram reconhecidas pelo Magic King. E antes de derrotar a Ayesha, o Arata acaba salvando ela, né? Salvando a diretora Akasha, que no caso não era o Arata, e sim o elemento Magic King sendo controlado pela Ana. Mas beleza, o ponto de virada desse arco veio na batalha do torneio entre a Lug e a Hijiri contra a Aren e a Yui. Em resumo, elas usaram essa batalha para trabalharem juntas entre si e aumentarem seus poderes ao ponto de criar um fenômeno de Breakdown, que consequentemente abriu um portal para o mundo espiritual, onde o Arata estava selado. E enquanto a Lilith e a Mira lutavam contra a Ana e a Ayesha no torneio, a Hijiri e a Aren foram para o vazio procurar pelo espírito do Arata, entre as infinidades de mundo de causa e efeito. Como o tempo passa de uma forma diferente em comparação com o mundo real, com o lado de fora, então elas podiam vasculhar cada um desses mundos sem se preocupar com o passar do tempo. Nisso, em paralelo, vai mostrando também o desenrolar da batalha do torneio, onde é revelado que a Ayesha tem a habilidade do domínio das armas. O Abyss Trinity explicou que essa habilidade pode manipular todas as armas mágicas, e foi usada para copiar o Grimório da Mira, o que acabou anulando a magia da heroína e criou uma abertura para a Ana usar o seu cavaleiro Magic King para tentar finalizar ela, né, a Mira. Mas nesse mesmo instante, a Lilith revelou seu nível mais alto no modo Magos, que é o Aeshma. Basicamente uma transformação com base no seu elemento de Magic King. Por ser filha de um Lorde Demônio de um Magic King, ela pode usar esse elemento também, mas o corpo dela, né, sofrerá um dano considerável com isso. E caso eu não tenha mencionado, mas o Abyss Trinity ainda está vivo. Após ele ter sido derrotado pelo Arata no arco passado, que foi adaptado no filme, a manifestação espiritual dele se manteve na Kaina, perdendo boa parte do seu poder, mas ganhando um novo corpo. E o novo objetivo dele é ajudar a sua filha, ajudar e acompanhar o crescimento de sua filha. O Abyss também destaca que a Mira demonstrou um potencial para ser uma candidata a herói, que seria o contrário da existência do Magic King. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, pelo menos, né? Vamos nos manter focado nesse arco. O fato é que a Aren e a Hijiri encontraram o protagonista na Biblioteca da Morte, e além disso, elas contaram com a ajuda da Akio e da Levi para derrotarem os demônios do local. A Akio e a Levi perderam para a Ayesha propositalmente para serem mandadas para o vazio, e usar isso para localizar o Arata, então era tudo parte do plano delas desde o início. E com o último suspiro de esperança, a Ana tentou enviar todas as Trinity Seven para o vazio, mas era tarde demais, já que o Arata havia sido libertado e assumido o controle do seu corpo novamente. E conhecendo esse protagonista, né, a gente sabe que ele não deixaria a Ana desaparecer da existência, que iria achar um meio termo para isso, sendo que esse meio termo foi transferir o seu poder de Magic King para estabilizar o corpo da Ana, mostrando a ela que era possível sim mudar o seu destino
destino e o destino do mundo. E no final desse arco é mencionado que o protagonista perdeu quase todo o seu poder mágico por conta dessa transferência. Então o Arata perdeu seus poderes, né, grande parte deles, estabilizou o estado da Ana, mostrou que poderia alterar o destino e para completar o final, obviamente ele rasgou as roupas das heroínas, né, enquanto estavam aproveitando o final do festival, algo básico em 37. Também rola uma declaração da Ana para o protagonista nesse final de arco, falando que ela o ama e sendo correspondida pelo Arata. No entanto, é bom a gente notar que o protagonista menciona que ele não entende o que é o romance, ele não entende muito bem ainda. Então não é como se ele estivesse se declarando realmente, né, declarando seu amor para Ana nesse momento. Fora que foi explicado que o fato do Arata sentir essa timidez de ter o coração acelerado quando está perto da Ana é por causa da influência do elemento Magic King em relação à presença da heroína, já que ela é considerada a mestra da morte. Então tecnicamente, né, ele não tá apaixonado, porque ele não entende o que é o romance ainda. Por isso não tivemos, né, um grande avanço nesse gênero por enquanto na obra. Com isso dito, vamos para o arco dos Portões de Dante, que começa a partir do capítulo 60. Mas antes de qualquer coisa, é importante eu mencionar que tem um time skip de 1 ano, que acontece do final do arco do festival escolar até a abertura dos Portões de Dante. Durante esse 1 ano tem algumas subtramas que são detalhadas principalmente em 3 mangás spin-off, que são focados na Lizzie, na Levi e na Ana. São mangás que apresentam alguns novos personagens, né, e mostram que as heroínas estavam fazendo nesse período de 1 ano, seja a missão da Levi de pegar uma espada lendária, como até mesmo a Lizzie impedindo a destruição de um mundo paralelo. Então acontece bastante coisa nesse meio tempo. Tem alguns detalhes sobre o passado delas também, né, que é importante para quem quer conhecer melhor o background de cada uma das 37. No caso, eu não pretendo focar nos spin-off, apenas na linha principal, mas em consideração eu vou deixar algumas menções, algumas explicações sobre o que aconteceu, conforme as heroínas vão reaparecendo durante o arco dos Portões de Dante. A base inicial desse arco é em volta do Arata querendo entrar nos Portões de Dante, tanto para recuperar o seu poder de Magic King, como pelo seu próprio destino, né, de enfrentar o verdadeiro Lorde Demônio. Também é mostrado que antes do time skip, a Radix Astil atacou a Academia Bíblia. Pra quem não tá ligado, a Radix é tecnicamente a mãe da Sora, que é o Grimório do Arata. Ela é literalmente a Sora, só que na forma madura. Pra quem sente falta de maduras em 37, assim como eu, pelo menos temos a Radix Astil, né, que é serva e pertence ao verdadeiro Lorde Demônio, né, então não vai fazer parte do harém do Arata, infelizmente. A Radix é um grimório que detém o conhecimento de quase todas as magias existentes. Além disso, ela possui uma grande quantidade mágica, né, que pode ser utilizada para fins ofensivos quanto defensivos, devido à sua natureza como grimório. E a Sora é basicamente um fragmento, né, desse Radix Astil. Nisso acontece uma batalha entre a Akio, a Levi e a Mira contra a Radix no capítulo 60, onde de início, né, as 3 heroínas atacaram em conjunto, né, em sucessão. A Akio usou ataques físicos, a Mira usou o White Universe e a Levi atacou com seu corte sem sombra, né, para decapitar a mãe da Sora, coisa que não foi o bastante para derrotar ela, né, por sinal. A Radix até reconheceu que a Levi tinha alcançado um grande poder, e esse poder não havia sido registrado pela própria Radix Astil, que era algo desconhecido para ela. E após todos se reunirem no local, né, por causa dessa batalha, falando sobre as 37, incluindo o Arata e a Sora, o protagonista mencionou que pretendia ir para os Portões de Dante, então a Radix não viu mais motivos para continuar essa batalha, já que o próprio Arata iria ao encontro dela. A partir do momento que a mãe da Sora foi despertada, a ideia era transformar o protagonista no receptáculo do verdadeiro Magic King, mas depois que ele perdeu o seu elemento de Magic King para salvar a Ana no final do arco do festival, então ele meio que se tornou um inútil nesse momento, né, fazendo a Radix perder o interesse nele. E aqui no capítulo 61, após esse ataque da mãe da Sora, é onde acontece o time skip de 1 ano que eu mencionei antes. No capítulo 62 mostra que durante esse tempo o Arata estava treinando com a Ana e a Ayesha na Academia Akasha. É mencionado pela Judeca que o Arata estava novamente com seu poder mágico estável e poderia enfrentar os Portões de Dante. Fora que é importante eu destacar também o quão bonita, né, o quão saborosa é a Judeca. A partir desse arco é onde ela vai começar a ganhar mais destaque na obra, que também é conhecida como a Espada Imperial Negra, uma arma senciente que pertence ao Lorde Demônio.
ao candidato nesse caso. Originalmente ela estava selada na Biblioteca Celestial e posteriormente fez um contrato com o Aratha durante o arco do Abyss Trinity, algo que foi adaptado no segundo filme. Nisso é mencionado para o Mestre Bíblia que o Aratha teve seu poder parcialmente fundido com a Judeca, como se eles fossem apenas um. Então parte desse grande poder que ele adquiriu durante esse um ano era de sua espada e não do próprio protagonista. Fora que durante esse treinamento do Aratha na Academia Akasha, o protagonista ficou separado das heroínas, né? Então teve um momento cômico e ético com esse reencontro deles na Academia Bíblia. Até mesmo com o diretor provocando a Lilith falando que ela estava se sentindo solitária sem o Aratha, né? No entanto, 3 das 37 não estavam presentes no momento, né? Que eram a Levi, a Aren e a Lizzie. Que no caso, os mangás spin-off mostram o que a Levi e a Lizzie fizeram nesse meio tempo. E sobre a Aren é explicado mais à frente durante esse arco. A Levi estava em uma missão para se certificar da segurança de um armamento lendário. E a Aren estava em um treinamento especial com a Richeri na Academia Liber. Por outro lado, o paradeiro da Lizzie era desconhecido pelos demais, sendo algo que eu pretendo comentar melhor quando ela reaparecer nos capítulos mais à frente. Além disso, também acaba rolando uma batalha treino entre a Akio e o Aratha, com ela querendo verificar o novo poder do protagonista. Nisso o Aratha acaba usando o Phidias, né, que é o próprio tema da Akio, para atacar ela e ganhar o combate rapidamente, sendo que foi tão rápido, né, que nem deu pra ter uma noção do quão poderoso ele estava nesse início de arco. A gente só vai ter uma noção realmente disso nos próximos capítulos, né, mais à frente. Mas mostrou que o protagonista tinha mudado tanto no quesito de personalidade e confiança, como no próprio estilo de luta também, né, sendo considerado um Sword Magius, um espadachim mágico. E o Mestre Bíblia complementa dizendo que eles se tornaram fortes o suficiente, mas isso seria colocado à prova contra os 12 generais mágicos primeiramente, né, antes de enfrentar o verdadeiro Magic King. Será literalmente um esquema de enfrentar primeiro os servos e depois o boss final. Dito isso, no capítulo 63, o Aratha, a Lilith, a Mira, a Akio, a Yui, a Selina, a Sora e a Ilha vão até os portões de Dante. E logo que eles entram nos portões de Dante, alguns demônios acabam atacando e criando a oportunidade para o protagonista mostrar o seu crescimento após o treinamento na Academia Akasha. E eu não tô só falando no quesito de poder mágico e físico, mas também contando sua liderança, sua inteligência para gerenciar o grupo nessa primeira batalha. Fora que é interessante a gente notar também que o Aratha ficou mais arrogante e debochado após esse time skip, isso por causa da pesquisa do tema da Supérbia. É uma consequência de pesquisar esse tema. Mas beleza, foi revelado que esse ataque inicial dos demônios foi um teste da irmã da ilha, que é a Octo, o 8º capítulo do fragmento Ilhas. Basicamente ela queria testar os poderes do Aratha, né, o seu crescimento. Além disso, a Octo pediu ajuda para salvar suas irmãs, para salvar as outras ilhas. Ela informou que a mestra delas, que seria meio que a mãe dos fragmentos Ilhas, foi aparentemente morta pela Radix Astil, e selou as outras ilhas em diferentes cantos dos portões de Dante. A própria Radix até acaba aparecendo e explicando que selou as ilhas em diferentes partes do submundo, para também testar os poderes do Aratha. No caso, eles deveriam derrotar todos os 12 generais mágicos, recuperar os fragmentos, e aí sim poderiam enfrentar o verdadeiro Magic King. É aquele esquema básico, primeiro tem que enfrentar os servos do Lorde Demônio, e o clímax será obviamente com o boss final. No capítulo 64, é importante a gente notar uma conversa entre a Radix Astil, a Rubini e a Albaritia, com a mãe da Sora mencionando que a Rubini tem um poder comparável ao Lorde Demônio, e que ela deveria enfrentar o Aratha. É explicado que esses generais, incluindo a Albaritia e a Rubini, que são os Malebranche, eram magos que alcançaram a verdade absoluta na magia, né, e se tornaram demônios. Basicamente tem um limite para o corpo humano na investigação da magia, e se ultrapassar esse limite você pode acabar virando um monstro, que foi o caso desses 12 generais. Nisso mostra uma cena do grupo do protagonista caindo em um portal, né, onde todos são separados e mandados para diferentes partes do submundo. O nosso primeiro foco aqui é no lado do Aratha e da Selina. Os dois foram teletransportados juntos até a Rubini, onde logo de início a Rubini acaba usando um ceifeiro para atacar com uma foice, que foi bloqueado pela espada e barreira do Aratha, protegendo também obviamente a Selina.
Nessa época, a Selina já tinha um conhecimento maior sobre a magia, né, com o seu arquivo Assédia. Ela foi junto para servir como substituta da Lizzie, né, da sua irmã, que estava em outra missão no momento. Durante essa batalha, o Arath até demonstrou ser capaz de se conectar com 2 arquivos, com os arquivos da Supérbia e da Ira, né, usando o tema da ruína. O problema nisso foi que não durou muito. No momento que ele estava conseguindo pressionar a Rubini, até mesmo tendo o controle de um fenômeno de breakdown, a transformação acabou se desfazendo pela falta de poder mágico. E nesse capítulo 65 é quando pela primeira vez é visto a forma humana da Judecca, da espada do protagonista. Uma forma de muito respeito, né? De muito respeito com certeza. A Judecca é facilmente uma das minhas personagens favoritas da obra. Ela é literalmente um fanservice ambulante na sua forma humana. Tem várias cenas amorosas com ela a partir desse arco dos Portões de Dante, que é algo que eu vou destacar aqui nesse resumo, obviamente, né? Vou destacar isso. Após o Arath perder a transformação, a fusão com a Judecca foi desfeita, e por causa disso ela usou sua forma humana para se manter separada. É importante notar também que a Rubini foi bem compreensível. Ela deixou de lado essa batalha até o Arath se recuperar novamente, né, mostrando que não iria atacar ele sem o poder total. Ela pode, obviamente, ser a vilã, mas essa vilã tem princípios nobres a serem seguidos. Ela quer realmente uma luta justa contra o protagonista e até deixou o Arath e a Selina descansarem na sua casa. A Rubini é uma personagem que ganha bastante destaque a partir desse arco, né, principalmente por causa do estilo dela, do design e personalidade. Ela é uma heroína mais calada, mas tem bastante atitude pra dar em cima do Arath, né, ressaltando isso. Até mesmo rola uma cena eti entre o Arath, a Judecca e a Rubini. Aparentemente o protagonista poderia recuperar suas energias através desse contato físico totalmente biológico, né, totalmente. Até me lembrou um pouco Masou Gakuen e Shimaimao, né, que são obras que usam o gênero eti para reabastecer as energias e fortalecer os poderes mágicos. Tem um pouco disso aqui em Trinity Seven pra quem gosta também, né, pra quem gosta desse fanservice. E só não rolou um H+18 porque a Selina acabou sendo atacada por uma cobra enquanto estava tomando banho, né, ela foi sequestrada por ela. Mais especificamente, ela foi sequestrada pela Miglione, que é uma mulher metade humana, metade cobra, e também uma dos 12 generais. A partir desse ponto do mangá, o Arath fica observando a batalha das Trinity Seven contra os Malebranche, através de uma bola de cristal da Rubini. Basicamente a obra fica intercalando de batalha em batalha, né? Não foca em apenas uma primeiro. Por exemplo, temos a Akio enfrentando o líder dos Malebranche, que é o Melakouda, temos a Lirith e a Ilha enfrentando a Albaritia, e a Selina enfrentando a Miglione. Eu sei que eu deixei de mencionar a Mira e a Yui, mas elas são um caso à parte que vai ficar para outro vídeo futuramente. Nosso foco hoje é no lado da Selina, que estava prestes a ser devorada pela mulher cobra se não fosse a intervenção da Lizzie, que parou o tempo para salvar sua irmã. Ela já chegou usando a catástrofe temporal, né, para despedaçar a Miglione, e mesmo despedaçando ela ainda não foi o bastante para derrotar a mulher cobra, que se regenerou completamente. Nisso a Lizzie demonstrou a capacidade de controlar o Last Crest, deixando o tempo no modo ultra lento, e graças a isso ela ganhou uma nova transformação de alto rank do seu arquivo Assédia, que é a forma Belphegor. Essa transformação de Veras eti tem a ver com o spin-off que eu mencionei no vídeo passado. Durante o time skip de um ano, a Lizzie foi mandada para um universo alternativo, chamado de Universo Beta, para impedir a destruição dele, que poderia afetar o mundo original dela também. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas durante esse spin-off a Lizzie derrotou sua versão beta, e a versão beta do Arath consumido pelo elemento Magic King da Lizzie Beta, né, que era o Cronos Trinity. Por causa desse mini arco ela conseguiu uma transformação nova e ter o controle do Last Crest. Pra quem não tá ligado, o Last Crest é algo além da magia comum, né, literalmente a magia da origem, que cria as leis pelas quais todas as outras magias funcionam, e cada tema tem sua magia de origem. A luta contra Miglione terminou com um ataque combinado da Lizzie e da Selina para aprisionar a mulher cobra, só que não deu nem tempo de comemorar a vitória e a chegada da Lizzie, já que apareceu outro dos 12 generais, que era o Cagnazo, também conhecido como Pitágoras, um ser que dominou a Logos Art, né, dominou completamente o seu tema e arquivo. Mas
antes que ele pudesse fazer algo, a Lizzie usou o Bael Linker com sua magia restante para voltar no tempo e evitar esse confronto direto com o Pitágoras, assim encerrando a batalha da Lizzie e da Celina, com as duas recuperando uma parte dos fragmentos das ilhas. Com isso dito, vamos destrinchar o restante dessas batalhas que compõem a primeira parte desse arco. Começando com o lado da Akio, que estava enfrentando o líder dos 12 generais, que é o Melacoda, sendo basicamente um cavaleiro que tinha a gana de lutar até a morte com essa heroína, coisa que não aconteceu realmente, já que após a Akio destruir todas as armas do Melacoda, ele acabou simplesmente desistindo da luta sem nenhum problema, mesmo que ele não tenha sido afetado fisicamente, pelo fato de ter perdido suas armas, já foi o suficiente para reconhecer o poder da Akio e dar a vitória a ela, junto com um dos fragmentos ilhas. O Melacoda também comentou que o verdadeiro Lorde Demônio ainda não despertou, e talvez isso tenha alguma relação com a Albaritia, que é a vice-líder dos Malebranche e foi quem despertou por primeiro, antes da abertura dos portões de Dante. Apesar desse cavaleiro ser um demônio assim como os outros generais, ele manteve seu respeito e foi justo com a vitória da Akio, mesmo ele tendo capacidade ainda de batalhar, obviamente. Particularmente, eu gosto dessa humanização dos personagens de Trinity Seven. Eles não são simplesmente o mal encarnado por serem demônios, por serem criaturas além do conhecimento humano, o conhecimento humano comum. Isso realmente é a essência desse mangá, e eu particularmente gosto muito. Mas beleza, eu diria que a batalha principal desse início de arco acontece do lado da Lilith, que estava junto com a ilha em uma floresta que é a terra natal dela, onde a ilha morava com suas irmãs e sua mãe. Elas até acabam encontrando a Albaritia esperando por elas em uma casa, sendo que nesse ponto do mangá nós leitores já sabíamos que era a Albaritia, uma dos 12 generais mágicos. No entanto, as heroínas não sabiam. Na real, aqui a gente descobre que a Albaritia estava usando o corpo da Mina Salen, que era a mãe da ilha, o que acaba gerando um encontro comovente com sua filha, sendo que na real era a Albaritia se passando pela Mina. Mas não demorou muito para elas perceberem que tinha algo errado, assim se iniciando essa batalha. A Albaritia até demonstrou a capacidade de usar o White Universe, que é a mesma magia da Mira. Ela usou isso para atacar as duas heroínas, levando a ilha a proteger a Lilith com seu próprio corpo. A vice-líder dos Malebranche também comentou como conseguiu derrotar a mãe da ilha, que era conhecida como a bruxa entre as bruxas. Basicamente, ela aprisionou os fragmentos ilhas e usou elas como refém. Foi assim que ela conseguiu derrotar essa bruxa que era tão poderosa, mas tinha essa fraqueza que era suas filhas, que eram os fragmentos ilhas, o que consequentemente fez a Lilith ativar sua forma do Aeshma e mencionar que os Grimórios são parceiros inseparáveis dos magos, como se fossem literalmente parte da família. Então ela sabe como a mãe da ilha se sentiu naquele momento. No capítulo 69, ainda durante essa batalha, é mostrado em flashback que a Lilith pediu ajuda ao seu pai, que é o Abyss Trinity. Basicamente, ele ajudou a Lilith a encontrar a essência da luxúria ao tocar a arma do Lorde Demônio. Ela conseguiu dominar completamente a Vanitas, algo que ajudou a estabilizar e upar sua forma usando o elemento Magic King, o elemento que ela herdou do seu pai. Voltando ao presente, Albaritia até tentou atacar usando o Scarlet Gibora, que é uma magia de ataque da Sora, mas a Lilith se defendeu facilmente usando o Hermes Apócrifa e contra-atacou com o Azordia Buster, quebrando a barreira da Albaritia e aparentemente derrotando ela. Após isso, os 3 fragmentos ilhas que estavam com a Albaritia ativaram uma fusão mística, revelando que a mãe da ilha ainda estava viva. Basicamente, os fragmentos conseguiram salvar a alma da Mina Salen. Aparentemente, foi isso. Nisso, a mãe da ilha menciona que o verdadeiro Magic King foi destruído há 18 anos atrás. A Albaritia, junto com outros 4 Malebranche, destruíram o verdadeiro Lorde Demônio antes do seu despertar, mostrando que tinha algo muito estranho acontecendo nesse submundo nos portões de Dante, que será melhor explicado mais à frente no mangá. Mas beleza, pra quem tava sentindo falta de fanservice do Eitzão de cultura, o capítulo 70 é inteiramente focado nas heroínas aproveitando pra tomar um banho após essas batalhas, pra dar aquela relaxada. Então tem cena da Sora com a mãe dela tomando banho, tem cena da Lilith da ilha tomando banho com a Mina, a Akio e a Octo também tomando banho, com todas elas relaxando após esses confrontos e colocando a conversa em dia.
Até mesmo mostra que a Selina e a Lizzie transformaram a Miglione na serva delas, fazendo ela trabalhar de maid enquanto relaxavam no banho. Então é bom ter esse capítulo pra não ficar só em luta atrás de luta, né? Pra dar uma descontraída, pra dar uma relaxada. E aproveitar o Eight, né? Aproveitar o Eight, obviamente. O ponto aqui é que estavam faltando duas heroínas, que eu não mencionei ainda, que eram a Yui e a Mira. No capítulo 71, mostra que a Yui destruiu facilmente dois generais mágicos sem grandes dificuldades. Pelo fato desse mundo dentro dos portões de Dante ter uma grande concentração de magia, isso aumentou os poderes da Yui como consequência, já que sua avaricia conseguiu atrair toda essa magia ao seu redor. Então obviamente teve um aumento considerável nos poderes da Yui. Até teve um confronto com o Farfaria, onde ele atacou a Yui com algumas ilusões, mas não foi algo que se estendeu muito. Na real, ele estava apenas ganhando um pouco de tempo antes de recuar. Aparentemente alguém precisava desse tempo para conseguir uma chave para se tornar um Magic King, mas não foi algo muito detalhado por enquanto sobre quem era essa pessoa que estava atrás do poder do Lorde Demônio. Então ele só acabou recuando sem terminar essa batalha, mas aparentemente deixa entender que é um dos 12 generais. Alguém acabou traindo o verdadeiro Magic King. Atualmente, dentro dos portões de Dante, temos o Arata, a Lilith, a Lizzie, a Selina, a Yui, a Mira, a Akio, a Sora e a Ilia. Basicamente esse é o grupo que está explorando o submundo em busca do verdadeiro Lorde Demônio. No entanto, a gente também não pode esquecer da Aren. A partir do capítulo 71 mostra que ela estava na Academia Liber dentro de um cristal. Até mesmo acaba aparecendo um dos 12 generais nessa academia, que era o Gatoro Rogo. Ele menciona que precisavam da Aren para ter acesso a todo o conhecimento mágico de um Lorde Demônio. A própria diretora Liber tinha falado que a Aren era a chave e parceira do Lorde Demônio, ela tinha essa conexão, com isso estando associado à sua reencarnação nesse mundo de Trinity Seven. E antes que o Gatoro Rogo pudesse sequestrar a heroína, a Hijir e a Ana apareceram para enfrentar ele e proteger a Aren. No entanto, antes de irmos para essa batalha, é bom deixar uma menção para uma cena do Arata e da Judeca no capítulo 72. Após o protagonista recuperar, após ele recarregar sua magia, foi feita a fusão novamente com a Judeca, que no caso eu quero destacar exatamente isso, porque essa fusão entre eles rolou através de um beijo deveras picante. Até mesmo a Rubini ficou impressionada por ser algo tão safado assim. Desde o início desse arco eu meio que deixei de lado o desenvolvimento romântico e ecchi, eu foquei mais nas batalhas porque são importantes, mas é sempre bom deixar uma menção que o Arata continua com as piadinhas ecchi e teve atitude para agarrar a comissão traseira da Judeca na hora da fusão, ele teve atitude. O próprio autor destacou bem essa cena, então não tem como eu ignorar isso. No geral, até esse capítulo 72, o desenvolvimento Aren ainda não teve um grande avanço, muito por conta de sempre estarem envolvidos em algum tipo de problema, que no caso é esse arco dos portões de Dante. Então após acontecer essa fusão, a Rubini queria retomar a luta deles, mas antes disso foi atirada uma flecha em direção ao rosto da Rubini, uma flecha com uma carta da Levi. Basicamente dizia que era para o Arata se encontrar com ela no 7º círculo do submundo, sendo que a Levi já havia informado todas as heroínas que esse seria o ponto de encontro. O interessante nisso é que a Rubini concordou em deixar o protagonista ir, mas com a condição de levar ela junto, porque ela ficou impressionada pelo fato da Levi ter conseguido atravessar a mão dela com uma flecha. Eu já devo ter mencionado isso antes, né, sobre os Malebranches, mas a Rubini não é o mal encarnado, ela é literalmente um ser que busca conhecer e enfrentar pessoas poderosas. Isso define bem a Rubini. Além disso, dá pra notar uma certa conexão amorosa entre ela e o protagonista, dá pra notar isso, pelo menos na minha visão. E já que eu toquei no nome da Levi, ela não tinha aparecido ainda nesse arco dos portões de Dante. Na real, ela estava em outra missão em paralelo que é detalhada no mangá spin-off dessa heroína, que se chama Trinity Seven Levi Ninden. Eu não vou entrar em detalhes por agora para não perder o fio da meada, mas quando a Ryo Hime aparecer na história eu explicarei melhor sobre esse spin-off, mas por enquanto vamos apenas seguir em frente. Com isso dito, vamos voltar para a batalha da Hijir e da Ana contra o Gatoro Rogo. Inicialmente elas foram atacadas pelo poder mágico do Gatoro Rogo, que atirou com suas garras, tal ataque que foi defendido pelos espíritos da Ana. Nisso o Malebranche acabou liberando suas bestas demoníacas. Para ser mais exato, ele pode liberar bestas infinitas, que só iriam parar de aparecer se o Gatoro Rogo fosse derrotado. Durante essa luta é até explicado que na época que o mundo estava prestes a ser destruído pelo Lorde Demônio na guerra contra os magos, teve um desses magos que liderou um exército de bestas demoníacas, que se opôs às tropas
tropas do Lorde Demônio, com esse mago sendo conhecido pelo nome de Lafectiva, que por sinal, durante esses resumos eu notei que eu não tô conseguindo passar a escala de poder desses demônios, dessas criaturas, mas a gente precisa entender que cada um dos 12 generais são figuras que só estão abaixo do mestre deles, né, que é o verdadeiro Lorde Demônio. Então se a gente parar pra pensar, a evolução de poder do Arata e das heroínas é facilmente classe mundial, com até mesmo um potencial universal e multiversal. No fim, o que falta para eles é experiência. Todo mago poderoso precisa de tempo para desenvolver sua pesquisa em relação ao seu tema. E conforme a gente vai avançando nesse mangá, eu vou deixando mais claro o quão overpowered são esses personagens. Isso realmente não é brincadeira. Nessa batalha contra o Gatoru Rogo, só o fato dele ter resistido ao Last Crash da Hijiri inicialmente, combinado com a energia emprestada da Ana, já prova esse meu ponto da escala de poder. As duas heroínas usaram juntas o Lost Shaitan, atacando todas as criaturas e o próprio Gatoru Rogo com uma luz divina que desceu do céu. Pra quem não tá ligado, o Last Crash são feitiços com um enorme poder mágico. Eles foram criados durante a Primeira Grande Guerra, e por serem feitiços tão perigosos, eles acabaram sendo selados posteriormente. E os únicos que poderiam acessar esse poder eram os magos que atingissem o ápice de seus respectivos arquivos, que é o caso das Trinity Seven, por exemplo. Mas como que a Hijiri usou esse poder se ela não é uma Trinity Seven? Pra quem não tá ligado, a Hijiri e a Aren são a reencarnação de uma única pessoa, uma profeta do mundo 3. O espírito dela, se dividiu em duas pessoas e assim formou a Aren e a Hijiri, são a mesma existência. O que acaba explicando essa fácil amizade, essa conexão entre as duas, apesar de terem planos opostos para proteger o Arata do seu destino. E por fim, para finalizar de vez o Gatoru Rogo, a Aren ajudou a Hijiri fortalecendo ela com seu resíduo mágico do Lorde Demônio, e finalmente derrotando esse Malebranche, que por sinal isso foi até mesmo sentido pelo Arata e as Trinity Seven dentro dos portões de Dante, tamanho poder que foi usado nessa batalha. Então apesar de não aparentar, a gente tem que entender que tem muito poder envolvido nessa obra, apesar de não aparentar realmente. Com isso, a Levi finalmente apareceu e conseguiu enviar uma carta para cada um do grupo do Arata, para se reunirem novamente no sétimo círculo. Então no capítulo 74 podemos ver o protagonista e a Trinity Seven, com exceção da Aren, se reunindo na cidade governada pela Líbico, uma dos 12 generais mágicos. Além disso, a Rubini e a Mina Salen também estavam reunidas com o grupo. E durante esse reencontro deles, a Lilith teve a ideia de fazer o Arata tocar o seu grimório, já que ela estava sentindo que o poder do Hermes Apócrifa havia aumentado consideravelmente dentro dos portões de Dante. E pra quem assistiu o primeiro filme de Trinity Seven sabe o que isso significa, mas pra quem não tá ligado, essa união entre a magia da Lilith e a magia do Arata consequentemente originou a Lilin, que é a filha deles, sendo literalmente a forma física e fofa do Hermes Apócrifa. Pra quem só leu o mangá pode ficar um pouco perdido com isso, porque a Lilin já havia aparecido anteriormente em Trinity Seven. Ela foi introduzida em um arco da light novel da obra. O filme ele não é original, ele só adaptou um extra que vem desse spin-off. Normalmente a light novel é o que origina o mangá e o anime, né? Normalmente é isso. Mas nesse caso eu acho que eu posso falar que a novel é um spin-off para introduzir alguns personagens, que foi o caso da Lilin. Por isso que as pessoas que não viram o filme ou não leram a light novel vão ficar meio perdidos pelo fato da Lilith e do Arata tratarem a Lilin já como uma conhecida. É algo que pode deixar essa lacuna. Nisso a Lilin menciona que sentiu a presença da fundadora que escreveu o Hermes Apócrifa, que é o Grimório da Lilith, também conhecida como a fundadora da alquimia externa, a Hohenheim, que também pode ser chamada de Líbico, uma dos 12 generais mágicos que estava, aparentemente estava avisando o poder da Lilith. Então, não muito tempo depois de se juntarem nesse sétimo círculo novamente, eles acabam sendo teletransportados e separados, onde primeiramente podemos ver o Arata, a Lilith e a Lilin indo parar na Biblioteca da Eternidade e encontrando um Lorde Demônio artificial, que era o Last Trinity, que foi criado pela Líbico. Por outro lado, as 37 restantes também foram teletransportadas por outros dos 12 generais mágicos, sendo aparentemente o Cagnazo. Então, mais uma vez, o grupo foi separado. O que eu quero destacar aqui é que após esse teletransporte tem um encontro entre a Mina Salen e a Radix Astil, que estavam juntas com a Sora e a Ilha no castelo do verdadeiro Lorde Demônio. Aqui a gente descobre que o tempo todo a Albarítia estava
estava se passando pela mãe dos fragmentos Ilhas. Na verdade, ela não tinha sido morta pela Lilith, né, no início do arco, porque você não pode matar uma maga sem forma que existe através de intenções e memórias transferidas. Ela é basicamente um ser imortal que está ocupando o corpo da falecida Mina Salen. A Albaritia também revela que foi ela junto com outros 4 Malebranches que destruíram o verdadeiro Lorde Demônio antes dele despertar, que fizeram isso para roubar o poder dele, assim introduzindo seu trunfo em uma batalha contra a Sora e a Radix Astil, que era o Graphia, um Malebranche que absorveu o Diz Trinity, absorveu o verdadeiro Lorde Demônio. Mas antes que a Albaritia pudesse matar elas, a Lug apareceu para salvar e fugir com os Grimórios, assim salvando a Sora, a Radix e a ilha. Por outro lado, o Arata estava tendo problemas na luta contra a Libico, sendo até mesmo derrotado pelo Lorde Demônio Artificial, o que consequentemente revelou o medo do protagonista e desespero de perder tudo, mostrando que o Arata estava realmente diferente, né? Assim como a Akio havia notado no início desse arco. Só que nesse momento a Lilith notou que ele estava bastante sobrecarregado, por tentar carregar o fardo, né? Os problemas de todas as heroínas à sua volta. Todos esses acontecimentos, esses eventos da obra estavam acontecendo em sucessão, e isso estava desgastando e desestabilizando o Arata. Ele sempre acreditou que precisava fazer algo pelas heroínas, que tinha essa obrigatoriedade, né? E o resultado realmente foi mais poder, ele ganhou mais poder com isso, mas também foi dominado pelo arquivo da Supérbia. Eu diria que ao mesmo tempo que a gente vê esse protagonista todo animado, sempre motivado e pronto para ajudar as pessoas à sua volta, as garotas à sua volta, ao mesmo tempo é bom ver esse lado mais fraco dele. Isso até humaniza esse personagem que transcende qualquer normal nesse universo de 37. Então é um desenvolvimento que eu gosto particularmente nesse protagonista. Isso é bom porque abre a oportunidade das heroínas terem mais destaque, como por exemplo a Lilith se desenvolver como um apoio emocional, como um apoio psicológico. Nesse momento, tudo que ele precisava era que a Lilith desse mais esperanças para ele, o que consequentemente motivou o protagonista a continuar sua luta, mas não sozinho, e sim ao lado dessa garota que ele com certeza ama. Então o poder combinado da Lilith e do Arata usando o Meteor Buster destruiu metade do corpo do Lorde Demônio Artificial e fazendo ele admitir sua derrota. E no final dessa batalha a gente descobre que a Libico estava testando o protagonista. Aparentemente ela queria que o Arata realmente derrotasse o verdadeiro Lorde Demônio. Nisso é explicado por ela que o Lorde Demônio foi destruído e separado em 3 núcleos, com o primeiro estando em outra dimensão que só poderia ser acessada pela sacerdotisa do mundo 3, que no caso seriam as reencarnações dela, né, a Arin e a Hijiri. O segundo núcleo estava com o Graphia, né, que é o corpo do Diz Trinity, e o último núcleo tinha ficado com o Farfareia, que estava querendo usar a Arin para acessar outra dimensão em busca de um dos núcleos. O Farfareia tentou enganar a Arin com ilusões logo que ela acessou os portões de Dante no capítulo 77, mas graças à ajuda da Levi e da Yui elas conseguiram controlar a situação. E eu falo controlar a situação porque o Farfareia foi derrotado pelo próprio poder que ele absorveu. No capítulo 80 mostra ele sendo dominado e destruído pelo próprio Diz Trinity, que havia despertado através desse núcleo. Fora que a gente não pode esquecer da Albaritia, né, que usou o Graphia para absorver a Rubini, o Melacoda e a Miglione, além de também estar visando capturar uma das reencarnações da sacerdotisa do mundo 3 para encontrar esse núcleo perdido em outra dimensão. Além disso, nessa parte do capítulo 81, após o Diz Trinity despertar através do Farfareia, ele resolveu ir ao encontro da Libico e do Arata, que é um momento onde é revelado que o protagonista é filho do verdadeiro Lorde Demônio. Ele é uma parte abandonada, né, uma parte dispensada pelo Diz Trinity. Então o que temos até agora com esse arco? Existem 2 pontos importantes, né? Primeiro, a Albaritia está controlando um dos núcleos do Diz Trinity através do Graphia, e quer absorver o terceiro também. E segundo, o Diz Trinity finalmente despertou, e muito provavelmente irá atrás dos seus núcleos restantes, incluindo o protagonista, que até mesmo já encontrou ele nesse caso. Esse é um momento chave do mangá que eu já posso estabelecer como o início do fim, né? O início do fim do arco dos Portões de Dante. No fim, tudo se resumia no Arata descobrindo mais sobre ele mesmo e derrotar o próprio pai para assumir o posto de Lorde Demônio em definitivo. Então é isso, né? Teve a revelação que o Diz é o pai do Arata no capítulo 81, mas não pai biológico, né? Ressaltando isso. Foi revelado que após ele ser morto e ser consumido pelo Graphia e o Farfareia, nessa época o Diz Trinity dispensou uma parte desnecessária do seu tema, que foi o que originou o poder do Arata, o Astral Trinity. Mas como eu falei antes, ele não é o pai biológico, ele só traz
trata o Arata assim por causa do poder mesmo. Além disso, por ser um exemplo de pai, né, por ser o pai do ano, o Diz acabou dando uma chance para o Arata se preparar e enfrentar ele dentro de 3 dias. Para ser mais exato, o Arata foi amaldiçoado. Basicamente, ele teria 3 dias para provar ser alguém forte, alguém poderoso que poderia derrotar o verdadeiro Lorde Demônio. Caso contrário, o protagonista iria perder sua alma e viraria apenas um fantoche sem vida. Então não é como se ele tivesse escolha realmente. Após isso, Diz acaba se despedindo deles e menciona que iria reencontrar a Albarite para resolver alguns assuntos pendentes com ela, já que foi a Albarite a mente por trás da morte dele, da morte entre aspas. É importante mencionar que o Lorde Demônio também perdoou a Líbico, por consideração ao Grimório que ela criou, né, ao Hermes Apócrifa, mesmo com ela também tramando a morte dele através do protagonista. Mas ainda assim o Diz reconhece o valor que essa waifu tem, né, ele reconhece isso. Nisso, após essa partida dele, temos a chegada e introdução da Ryuhime no local, que se autoproclama a rival da Levi, que é rival só no papel, mas na prática as duas são bem próximas na questão de amizade. A Ryuhime é uma personagem que tem bastante destaque durante o spin-off da Levi, e foi ela quem ficou com a espada Murasame no final daquele mangá. Ela é uma personagem importante aqui porque sabe onde encontrar um dos núcleos do Diz Trinity, um núcleo que está em outra dimensão, que pode ser a chave para derrotar ele. Eu falo que a Ryuhime é importante porque ela tem um poder que pode simplesmente cortar dimensões, né? Cortar dimensões, sendo a pessoa perfeita para criar essa passagem e encontrar o núcleo perdido. Fora que foi fácil manipular a Ryuhime para ajudar, né, para conseguir a ajuda dela, porque ela tem uma grande autoestima, né, se considerando a ninja perfeita. Então só com um pouco de bajulação por parte da Levi já fez ela ceder facilmente. Durante essa parte também teve o reencontro da Aren com o Arata, que não se viam desde antes do time skip no início do arco. Então é legal ver a Aren abraçando ele e demonstrando esse carinho, tanto ela como o protagonista. Tem bastante foco em batalhas nesse arco dos Portões de Dante, mas também tem alguns momentos de romance muito satisfatório, tipo essa cena com a Aren. Após isso, mostra também onde estavam as heroínas restantes, né? Podemos ver a Lizzie, a Celina, a Akio e a Octo, em um local escuro apenas observando a situação do protagonista, aparentemente estando em uma dimensão separada do submundo, né? Aparentemente é isso. Nisso a gente pode notar que essas heroínas não querem ficar paradas. Na real, elas também vão começar a se preparar para ser útil ao protagonista nessa batalha final. Então a ideia da Lizzie foi invocar a Ayesha para ajudar a Mira a despertar o seu poder de herói. Basicamente ela se tornaria uma arma humana que serviria para assassinar o Lorde Demônio, né? Esse seria o objetivo dela, incluindo os candidatos a Lorde Demônio. E mesmo correndo o risco de virar uma casca vazia na questão de sentimentos, a Mira sabe que ela não vai esquecer do protagonista, né? Do sentimento de amor pelo Arata. Obviamente ela não fala isso claramente que é amor, mas a gente sabe que a Mira, assim como as demais 27 já aceitaram o destino delas nesse relacionamento, não só por ser o destino, mas por ter amor realmente envolvido. E para conseguir esse poder de herói, a Mira aceitou passar pelas 11 mortes para despertar isso. A Ayesha até levou ela para a Biblioteca do Vazio, em um lugar onde o tempo passa mais lentamente. Sendo que nessa biblioteca, a Mira passou pelas provações de morte e renascimento, assim atingindo a perfeição em ser uma arma que poderia assassinar o Lorde Demônio. Se você parar para pensar, ter que morrer para aprimorar o renascimento, aprimorar as habilidades para se tornar um herói, é realmente algo bem cruel, porque não é como se ela não sentisse dor, sabe? Então a Mira sentiu na pele todas as vezes que foi morta pela Ayesha durante esse treinamento, mas resistiu a isso por ser algo útil ao protagonista. O Arata é sua motivação para superar até mesmo a própria morte. Por outro lado, podemos ver o Lorde Demônio confrontando a Albarite e destruindo o Grafia apenas com um olhar. O cara nem precisou fazer força para destruir um Malebranche, né, um dos 12 generais, que tinha um dos núcleos do Lorde Demônio absorvido. E não só destruiu, como também ressuscitou o Grafia novamente. Não só ele, mas todos os outros Malebranches que haviam sido mortos, e unindo eles dentro do castelo do Lorde Demônio. A primeira ordem dada pelo Diz foi para o Farfareia e a Rubini matarem a Levi e a Lug, mandando eles para uma batalha até a morte para testar os poderes dessas duas heroínas. Além disso, ele tirou as emoções tanto da Rubini como do Farfareia, para deixar os dois como fantoches sem vida, né? Basicamente isso. Desde essa época dos Portões de Dante, o Diz Trinity já sabia que tinha algo a mais nessas duas waifus, né? Na Lug e na Levi. E ele não estava errado, né? Assim como a gente vai ver mais à frente no mangá.
Mas beleza, sobre essa batalha eu não vou entrar em detalhes agora, porque o que importa pra gente é o lado da Albarítia. O Diz deu uma segunda chance a ela, né, mesmo sabendo de suas intenções, deu uma segunda chance para se redimir indo buscar o núcleo do Lorde Demônio, né, que estava em outra dimensão, sendo que nesse processo ela acaba encontrando e enfrentando o Arata, a Aren e Ariuhime, que tinham o mesmo objetivo que ela. Além disso, para ter uma ajudinha a mais, a Albarítia invocou o Dragnazo, que se não me falha a memória foi o mesmo dragão que enfrentou Ariuhime junto com a Levi e a Lug no mangá spin-off, né, no mangá da Levi. O problema nessa batalha foi que o ataque que corta dimensões da Ariuhime aparentemente afetou também o Arata, levando ele de volta para o passado, né, para seus dias de calmaria com a Hijiri, na época que ele era apenas um estudante comum. Para ser mais exato, o protagonista foi mandado para um mundo ilusório, que era parecido com sua vida cotidiana com a Hijiri, só que isso foi criado pela Biblioteca da Nostalgia da Albarítia, e não pelo corte dimensional da Ariuhime. E pouco antes da Ariuhime ser atacada pelo Dragnazo e por outro Malebranche, a Yui apareceu para ajudar ela e o protagonista. A Yui até mesmo acabou usando o seu Last Crest, que é uma magia que pode simplesmente reescrever o mundo, para aprisionar a Albarítia dentro do mundo dos sonhos, dentro da própria heroína. Por outro lado, na batalha da Ariuhime contra o Gutlehog e o Dragnazo, ela usou seu corte dimensional para tentar derrotar eles, coisa que realmente funcionou com o Dragnazo, mas com o Gutlehog tudo que ela conseguiu foi cortar a conexão que esse Malebranche tinha com o Lorde Demônio, assim libertando ele de suas correntes de servidão. O Gutlehog até quis fazer algo em troca, né, por essa liberdade, mas tudo que as heroínas pediram era para que ele fosse amigo delas, né, algo simples, mas muito valorizado por esse Malebranche. Não podemos esquecer também que estava rolando uma batalha envolvendo a Lug e a Levi contra a Rubine e o Farfaria, onde a Levi usou rapidamente suas kunais para distrair a Rubine e criar uma abertura para cortar a cabeça dela, e finalizou usando um pergaminho de fogo para queimar e cortar sua conexão com o Diz Trinity, que estava controlando ela. Tanto a Rubine como os demais Malebranches estavam sob a influência da magia do verdadeiro Lorde Demônio, assim como foi com Gutlehog anteriormente. E no lado da Lug também foi uma luta rápida, com o Farfaria sendo destruído pelo tesouro Dionysus. Mas o que eu quero destacar é a Mira, né, que junto com a Ayesha e o Kagnazo invadiram o quarto do Lorde Demônio. A heroína chegou invadindo o castelo como se não fosse nada. Nisso é revelado que a Mira concluiu seu treinamento de herói em apenas uma semana. Ela conseguiu suportar milhares de mortes para aprimorar o seu poder. Isso é visível logo no primeiro ataque físico do Diz Trinity, onde a Mira foi perfurada e morta, mas no mesmo instante de sua morte ela também foi revivida pelo poder do herói, até dando a possibilidade dela analisar a magia do Lorde Demônio e elevar sua confiança na vitória. E para provar sua superioridade, a Mira se conectou ao arquivo da Supérbia para se defender de um ataque do Dante Cross, e após executar o seu tema invocando o Jabberwock, ela conseguiu destruir o Diz Trinity com um ataque direto da espada do Golem Gigante, com apenas um ataque, até mesmo chamando o Lorde Demônio de patético por ser derrotado tão facilmente. A questão é que após a Mira desmaiar pelo uso excessivo do poder do herói, a Ayesha sentiu algo estranho na morte do Diz Trinity, como se realmente não tivesse acabado ainda. Enquanto isso, a Yui, a Ariuhime e o Gutlehog estavam dentro do mundo criado pela vontade do Arata, a partir da Biblioteca da Nostalgia da Albarítia. Eles ainda estavam tentando tirar o protagonista e a Aren desse mundo dos sonhos. E a ideia para fazer o Arata despertar seria reproduzir o primeiro encontro dele com a Lilith, já que seria a única heroína com uma conexão forte o suficiente para isso. Então, através de um sonho, a Yui conseguiu invocar a Lilith, assim fazendo o protagonista acordar e recordar suas memórias, por fim se conectando ao arquivo da Supérbia para destruir a Biblioteca da Nostalgia. Nesse processo, eles também encontraram o núcleo restante do Lorde Demônio, que foi absorvido pelo Arata. E durante esse momento, ele até chegou a ver uma garota misteriosa, que falou que o Arata se tornaria um Lorde Demônio maravilhoso. E mais estranho que isso foi o Arata não questionar quem ela era, mas apenas depositar confiança em suas palavras antes de desaparecer. Nessa reta final do arco dos Portões de Dante, dá pra notar que tem outros núcleos separados. Também tinha uma batalha envolvendo a Liz e a Akio contra o Melacoda, o Herbrash e o Grafia, que estavam sob a influência do Lorde Demônio. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é interessante ver a Octo se fundindo com a magia da Akio, e sendo usada pela heroína como uma arma que se assemelha a um chicote com ponta de lança, que foi usado para derrotar o Grafia. E lembra que eu mencionei que a Ayesha estava sentindo algo estranho com a morte do Diz Trinity? Como consequência, criou a oportunidade do Lorde
Lorde Demônio ressuscitar através do seu núcleo, do núcleo que estava com esse Malebranche. A Akio basicamente quebrou a maldição que estava aprisionando o Diz sem querer, com a derrota do Graphia, permitindo que ele tomasse seu corpo original de volta. Então a partir daqui temos o clímax final do arco dos Portões Zedante, que é a batalha final contra o verdadeiro Lorde Demônio. Para ser mais exato, temos o Arata, as Trinity Seven, a Lug, a Selina, a Waifu Grimório, entre outros personagens, incluindo os Malebranches, todos reunidos, finalmente reunidos para enfrentar o Diz Trinity. No início dessa batalha podemos ver o Arata inicialmente demonstrando estar no mesmo nível do Diz, até mesmo repelindo ataques mágicos de distorção dimensional. Só que para piorar a situação do Arata e das garotas, o Diz Trinity invocou os 12 dragões do Castelo Demoníaco, que são uma versão dragonificada dos 12 Malebranches. No entanto, para ser justo, o protagonista também teve a ajuda de 2 parceiros, que eram o Abyss Trinity e o Lorde Demônio artificial criado pela Libico. Então tinha esse núcleo do Arata enfrentando o Lorde Demônio e o restante do grupo estava se virando bem contra os 12 dragões. O problema aqui foi o fato do Diz Trinity usar o Dante Cross para atacar o Arata e os outros 2 Lordes Demônios. Eu já mencionei sobre essa arma antes, mas para quem não tá ligado, o Dante Cross é uma arma divina criada pelos deuses, que é capaz de destruir até mesmo um Lorde Demônio. E o poder liberado pelo ataque foi tanto que destruiu tudo do 8º círculo até o 2º círculo do submundo, Foi ultrapassando as camadas. Mas felizmente o Arata conseguiu se defender por ter dominado a célula eucariota, elevando seu nível de Lorde Demônio. Durante essa batalha também é revelado um pouco mais sobre o passado do Diz, sendo uma existência celestial que já foi um árbitro do reino divino, que se rebelou contra seus iguais e que ocasionou na sua expulsão para o mundo humano. A questão é que após ele ser expulso, ele desafiou os árbitros novamente, em uma grande guerra no mundo humano, onde mais uma vez foi derrotado e selado dentro do Dante Cross, em uma terra distante e profunda, fazendo alusão ao submundo. E na última vez que ele tentou derrotar os árbitros, ele foi novamente derrotado e como consequência perdeu parte de si, que era a paixão. O cara lutou 3 vezes contra o reino divino e nas 3 ele perdeu, Ele perdeu pra Mira também, então vamos contar 4. Então nesse meio tempo ele ficou esperando a pessoa que estava carregando o fator demoníaco e os fragmentos do demônio eucariota. Ele já estava esperando essa invasão do submundo de algum candidato a Lorde Demônio. Então após mostrar um pouco sobre esse passado humilhante do Diz Trinity, voltamos para a batalha. O Diz usou o seu Lucifer Trinity para atacar e ferir gravemente o peito do Arata, o que levou o protagonista a se conectar ao arquivo da Supérbia e sendo conectado como administrador, liberando finalmente o seu potencial como demônio da Trinity Seven, assim reunindo não só o seu poder, mas aumentando os poderes mágicos de todas as Trinity Seven e dos Malebranches que eram aliados, que termina com um grande ataque de cada lado e reunindo o poder de todos. O Diz até tentou absorver o poder deles com o Castelo Demoníaco, mas o Astral Buster da Lilith, combinado com os sentimentos e energia das Trinity Seven e do Arata, destruiu completamente os 12 dragões, e criou uma abertura para o Arata usar o Lúcio Coquiltus através da Judeca, assim derrotando o verdadeiro Lorde Demônio, adicionando mais uma derrota para o histórico dele. Até teve uma breve conversa, uma conversa rápida entre os dois durante o momento do ataque final, com o Diz Trinity fazendo seu papel de pai e presenteando o Arata com uma técnica chamada de Astral Ruler. Além disso, pelo fato do Arata ter derrotado o verdadeiro Lorde Demônio, com isso ele ganhou seu lugar por direito. Para ser mais exato, foi declarado que esse momento foi o nascimento dele como Black Impel. Sendo bem sincero, eu nunca fui um grande fã das lutas de Trinity Seven. Eu acho que dentre todas as coisas desse mangá, o ponto mais baixo pra mim são as batalhas. Eu amo a comédia, eu amo o Eiichi, eu amo as piadas do Arata, eu amo as waifus desse universo, mas eu não consigo gostar do clímax de cada arco. Isso já vem desde o arco do Abyss que foi adaptado no filme. Pra vocês pode ser diferente, mas é algo que poderia ser melhorado na minha opinião. Felizmente eu sei que o arco atual da Deusa do Abismo eu sinto que teve uma leve melhora tanto na emoção transmitida nas batalhas como também no desfecho, mas é assunto para outro vídeo futuramente. O fato é que no capítulo 100 é a cereja do bolo que concretiza o final desse arco dos Portões Zedante, onde acontece uma festa envolvendo o pessoal que participou desses eventos, incluindo até mesmo os Malebranches. Mas antes de comentar sobre esse capítulo, é legal a gente notar que a editora fez um ranking de popularidade nessa época do capítulo 100, que é esse que estou mostrando em tela. Nesse top 5
branco ficou a Lilith em primeiro, a Liz em segundo, a Levi em terceiro, a minha deusa Judeca em quarto e o Aratha ficou em quinto. Eu acho que a maior surpresa foi ver a Judeca em quarto. Ela não é uma personagem que tem muito tempo de tela, né, falando sobre sua forma humana, mas mesmo assim conseguiu um número alto de fãs. Eu até entendo isso porque eu também sou um fanboy dessa wife, né? Eu gosto que ela é bastante assertiva com o Aratha e tem um design muito bonito, né? Muito degustável. Tanto de corpo como de rosto e cabelo também, né? Ela é muito bonita na minha humilde opinião. Com isso dito, após o Aratha e as garotas da 37 retornarem para a academia, eles foram recebidos por 3 diretores. O diretor Bíblia, a diretora Liber e a diretora Akasha. O Bíblia até perguntou se o Aratha queria alguma recompensa por ter derrotado o Diz Trinity. Ele poderia escolher algo e esses 3 paladinos iriam atender o desejo dele. Mas o Aratha deixou claro que isso foi tudo graças às companheiras dele, e estar com elas era tudo que o protagonista realmente queria. O Aratha sempre vai valorizar essas waifus, essa amizade, esse amor que ele sente por elas, acima de qualquer desejo, né? E aqui temos uma prova disso. Após essa breve interação, podemos ver ele finalmente relaxando no quarto do dormitório, e até mesmo recebendo uma massagem da Judeca e dos Grimórios. A Lilith até chegou no quarto nesse exato momento dando flagra neles, mas não fazendo nada porque ela percebeu que tudo voltou ao normal com o protagonista, até brincando que ele deveria dar uma moderada no assédio. O fato é que acontece a festa e podemos ver vários personagens se reunindo. Podemos ver que a Akio e a Octo prepararam as comidas e tem esse reencontro da ilha com todos os fragmentos. Podemos ver também algumas 37 usando o uniforme de maid, e não ficou só exclusivo para o pessoal da Academia Bíblia, né? Porque na real todos que participaram desse arco dos Portões Sedante estavam presentes nessa festa. Até mesmo os Malebranches, né? Porque no final eles também viraram aliados. É até legal ver a Rubini indo se esfregar no protagonista, né? Mostrando que ela realmente ficou apegada ao Aratha. Eu realmente espero que o autor desenvolva algo mais aprofundado entre esses dois até o final da obra, porque seria um desperdício não ter a Rubini nesse harém. Além disso, a Radix Astil menciona que o Diz Trinity estava se recuperando, então ele foi derrotado, mas não foi morto. Até seria estranho uma existência divina como Diz ser morto tão facilmente assim. Então ele está vivo, mas reconheceu que foi derrotado, que o Aratha merecia o posto de Lorde Demônio. Foi basicamente como um pai passando a sucessão para o filho, né? Foi basicamente isso. E por fim, o capítulo 100 termina da mesma forma que o final do arco da Ana, com o Aratha liberando sua fusão com a Judeca e como consequência rasgando as roupas das heroínas presentes nessa festa, sempre terminando com esse tipo de fanservice, né? Exatamente igual ao final do arco da Ana. Pra ser justo, a ideia dele não era realmente rasgar as roupas, mas sim testar a célula eucariota. O Aratha não era mais dependente dessa fusão com a Judeca, e a única que se safou disso foi a Levi, porque de resto o autor fez questão de fazer 2 páginas para mostrar as waifus sem qualquer vestimenta, terminando com aquele grito padrão da Lilith chamando o Aratha enquanto ele apreciava essa bela vista. E esse é o final do arco dos Portões de Dante. E no mais era isso, né? Foi resumido praticamente metade da história e faltou apenas esse último arco que está em andamento. Eu sei também que eu tô devendo mais informações sobre o harém do Aratha, sobre o romance com as heroínas, mas eu pretendo comentar melhor sobre isso em um vídeo separado algum dia, futuramente, apenas focado no harém do protagonista. Atualmente, o mangá de 37 está se encaminhando para o final, né? Aparentemente. Tudo indica que esse arco da deusa da escuridão profunda, da deusa do abismo, é o clímax final dessa história, né? Ela é uma ameaça em escala universal e multiversal, mas é um assunto para outro vídeo, para outra parte. E é isso, comente aí se querem logo uma parte 2 resumindo o arco final, inscreva-se, confira o sininho, vire membro para receber esses resumos antecipadamente, e se quiser hypar o vídeo também, fique à vontade, né? Até uma próxima!